Chegamos, caríssimos estudantes, professores. Olha, estou muito feliz aí já com os registros apresentados até o momento e continue mandando registros para a nossa aula de Educação Física ficar cada vez melhor, não é isso, professor? Exatamente. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com a nossa terceira aula, a aula 3.1, que é uma aula bem bacana, falando de coisas bem atuais, que é a tecnologia. Isso, vocês lembram o nosso nome? Eu quero saber, qual é o meu nome mesmo? Iris, exatamente, Iris Lene, perfeito. O meu não lembro não, o meu é difícil, mas está no começo do slide. Isso, Professor Joalan. Perfeito, professor Joalan, os melhores professores aqui dessas aulas, né? As aulas que vocês mais aguardam e a gente fica muito feliz aí com o carinho, com a recepção de cada um de vocês. E aí, sem mais delongas, vamos ver do que a gente vai conversar hoje? Olha só, dá uma olhada no slide. A aula de hoje, olha aí, a aula de número 3, né? Ela vai falar, caríssimos, sobre tecnologia, trabalho e lazer integrado ao quê, prof. Joalan? As práticas corporais. Olha que tema bacana, que tema grande. Então a gente vai falar de cada uma dessas coisas aí para você poder estar bem dentro do nosso assunto, tá bom? Perfeito, prof. Joalan. Então bora lá. A gente vai falar nessa aula, na nossa agenda aqui, olha só, a gente vai falar a respeito de aspectos conceituais, né? Conceituais de estilo de vida e de qualidade de vida. Eu vou falar sobre o que mais, prof. Joalan? Vou falar também do estilo de vida e a sua relação com a saúde, sem deixar de falar dos parâmetros da qualidade de vida, hábitos do estilo de vida e a tecnologia e, por fim, prof. Trabalhando aqui o pentáculo do bem-estar. Que é isso, professora? Que palavra estranha é essa, pentáculo. né? Penta. É quase tentáculo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tem alguma coisa, se é penta, quer dizer o quê? 5, né, gente? Galera do futebol aí, pentacampeão, quem é? Isso. É mais ou menos isso. Mas vocês entenderam aí, o penta está relacionado a 5. A gente vai chegar lá, vocês vão entender melhor. Perfeito. E aí vamos então entrar nessa aula aí falando sobre esses aspectos conceituais do estilo de vida e da qualidade de vida. Eu acho legal, prof, quando a gente olha imagens como essa aqui, mesmo ela sendo estática, existe muito movimento. Existe muito calor humano, vamos dizer assim, e são apenas desenhos, né? Mas quando a gente fala de movimento, a gente está falando aí de observar como que a nossa interação no nosso dia a dia, a gente coloca aí a prática do exercício físico, o quanto que a gente valoriza isso. E aí vem o próximo slide que fala do quê? De estilo de vida. Olha só, caríssimos, quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando aí nada mais, nada menos do que tratando de ações que são próprias de mim, tá? Que são próprias de você, ações individuais que vão ter um papel muito grande, que vão refletir aí nos hábitos, né? E também a carga cultural que cada indivíduo tem, tá? E a gente tem aí que vão interferir, né, diretamente na sua vida, e essas ações são permeadas aí pela possibilidade de uma escolha desses indivíduos. Então eu posso escolher se eu vou jogar bola, se eu vou fazer musculação, se eu vou fazer natação ou se eu vou ficar simplesmente de braço cruzado, sentado no sofá o dia todo, né? Se eu vou ficar o dia todo deitada, né, prof? Então, o estilo de vida, como a professora falou, é uma escolha sua. É você quem vai definir como você quer viver. Quer viver bem? Quer viver mais ou menos? Quer viver mal? E aí você que vai definir, dizer para o seu corpo o que você quer dele, tá? E aí você vai dar estímulos para ele, né? A gente espera que esses estímulos sejam estímulos de movimento. E aí eu trouxe para vocês aqui algum conceito de estilo de vida. E o que vem a ser isso? Então, vai ser um conjunto de ações habituais, ou seja, algo que é um hábito, algo que você faz constantemente, que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas. Então, a depender daquilo que você vai fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano, isso pode te trazer aí benefícios, pode trazer vantagens, pode trazer aí muitas coisas maravilhosas para a sua vida, contanto que isso seja
um hábito saudável. Isso. E você sabe, professor Joalan, quanto tempo que demora para criar um hábito? Eu vi uma vez um estudo que falava que para você criar hábito de algo, você tem que realizar essa coisa 23 vezes seguidas. Você já ouviu falar dessa, professora? Eu já vi uma outra versão. Conte. Vamos trocar aqui figurinhas. A outra versão diz que para você criar um hábito, você precisa de 3 meses. 90 dias. Acho que a minha versão tá mais fácil. Faz assim, tenta caminha. Tenta que eu achei. Se não der certo, vai para os 3 meses, tá bom? Agora eu vou defender a minha, tá? Eu vou defender a minha. Por exemplo, você, caríssimo estudante, não sei se na sua realidade aí, escolar, dia a dia, se você tem um hábito da prática do exercício, né? Mas para que você mande aquela mensagem para o seu corpo, você precisa de um tempo. Né? Você tem que trabalhar sua mente. Eu dou um exemplo de mim. Em fevereiro, eu voltei para a prática dos exercícios físicos sistematizados com exercícios na academia, exercícios de musculação. Nossa, gente, vocês não têm noção. Você fica um tempo parado e aí quando você volta, ou você nunca fez, você todo dia fica negociando com a sua cabeça. Não, hoje eu vou. Ah, não, hoje está chovendo. Ah, não, hoje tá fresco. Ah, não, hoje tá calor. Aí a cabeça tem uns argumentos bons, a cama tá boa, a cama é gostosa, dormir mais é bom. Exatamente. Tem uns argumentos convincentes com a gente. Exatamente. Aí você fica negociando. Não, mas hoje eu tô muito cansada, eu trabalhei muito, eu estudei muito. Falei pra vocês que eu estudo, né? Outra faculdade, tô estudando à noite, então eu tô o dia todo ligada. E aí você fica a tua cabeça, não, Iris, descansa, tu precisa descansar. Claro que eu preciso descansar. Só que o meu corpo também precisa de um estímulo para continuar realizando as atividades que eu realizo. E aí, quando eu falo dos 3 meses, quem está numa academia, por exemplo, quem está fazendo exercício físico com frequência, percebe que é já exatamente 3 meses para que você se convença na prática de que você mudou um hábito. Aí eu já começo a ver uma definição muscular, prof. Eu já começo a perceber que eu estou dormindo melhor. Eu já começo a perceber que eu estou com mais disposição. Eu já começo a perceber e a receber até elogios, prof. Olha que coisa boa. Meninos e meninas, não é legal? Pois é. Então, por isso que se fala dos 3 meses. E aí tem as 23 vezes, 23 vezes. 23 vezes. Será que essas 23 vezes não vai ser também nesses 3 meses? Ou nesses 90 dias? Ou nesse período que você escolheu? Né? A gente só vai saber de uma maneira. Vai ter que começar. Vai ter que começar. Vai ter que fazer. É mudança de comportamento, tá, gente? Até que torne-se um hábito. Então tem que ter repetição, como colocou o professor, tem que ter persistência. Tá bom? Vamos lá. Bora lá. E aí a gente pergunta agora a gente já deu alguns exemplos aqui, né? Ficou agora um medo da resposta, né? Caríssimo estudante, pelo amor. Epa, todo mundo cola. Qual é o seu estilo de vida? Será que é positivo? Eu Ou espero será que é negativo? Cadê o negativo? O negativo não veio, o negativo fugiu. Ele subiu e voltou. Cadê? Alguma coisa... Ele ficou com tanta vergonha, prof, do estilo de vida positivo, que ele resolveu, fugir. Apareceu, mas tá vendo? Nem ele gosta de aparecer. O estilo de vida negativo, ninguém quer estar junto. Só que pouca gente quer mudar. Pouca gente quer ver. A professora falou da academia. A pessoa quer ir para a academia, em 1 mês perdeu o que ganhou em 10 anos. Como é possível? Eu brinco que não pode perder, não. Tem que eliminar, porque se perder, vai achar. Vai achar. Vai achar, tá? Então, eu quero saber de verdade. Nós queremos saber, estamos ansiosos aqui, que você responda isso pra gente. Você faça um post, você faça uma foto e você diga: professora Iris, professor Joalan, eu tenho um estilo de vida positivo. Eu me exercito, eu jogo bola 3 vezes por semana, eu faço musculação. Olha, aqui não tem nem nada disso, mas aqui na minha comunidade tem uma pracinha, tem alguns aparelhos aqui que foram colocados aqui pela prefeitura, pelo estado, e eu tô lá com meus colegas, com meus familiares, tô incentivando todo mundo, a galera aqui tá animada, prof. A gente tá correndo todo dia aqui em volta da escola, então nosso estilo é positivo. Nosso estilo de vida é saudável. É saudável. E pra gente vai exemplificar melhor ainda, pra você ter uma ideia e diagnosticar o seu também aí na sua casa, na sua escola. E já falar pra sua mãe, pro seu pai, o seu é ruim, o seu é bom, vamos mudar, hein? Vamos lá. Mudar. Mudança de hábito exige força, exige aí concentração, exige determinação. E aí, pra gente ter uma
qualidade de vida, eu gosto muito dessa imagem da questão do equilíbrio, né? A gente precisa tratar aí dessa percepção positiva ou também de uma percepção aí negativa. Porque qualidade a gente está falando do melhor, né? E aí, desse meu bem-estar, o que é qualidade de vida para você, caríssimo estudante? O que é qualidade de vida para ti, prof? Para mim, qualidade de vida é conseguir dormir com qualidade, praticar minhas atividades, cuidar da minha espiritualidade, da minha alimentação. Então, às vezes, para uma pessoa, ela é diferente da outra. Alguma pessoa precisa de muita coisa para estar ali feliz, estar contente, e a outra pessoa precisa de um básico, uma coisa mais tranquila. É qualidade de vida, você tá numa festa, brincando lá com seus amigos, saudavelmente, sem ingerir nenhum aí artefato, nenhuma coisa que seja ilícita. Ou é qualidade, e para uns pode ser deitar em casa, tranquilo, no seu horário, tranquilo. Então, vai depender de cada um o que vai te trazer satisfação e qualidade de vida. A gente não pode ignorar a questão da saúde. Exatamente. E aí a gente tem buscar essa questão da espiritualidade que o professor colocou, buscar boas noites de sono. E eu já te adianto, caríssimos estudantes, que quando você tem esse hábito, quando você mudou, né, o seu hábito, se você estava com um hábito negativo e você passa a se exercitar, você se cansa no início, é lógico. A primeira semana, a segunda semana, né, teu corpo está se adaptando, normal, tranquilo. Vai sentir umas dorezinhas? Tranquilo. Só não vai sobrecarregar, né, gente? Tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma cautela, né? Mas aí, com o tempo, o teu corpo começa a responder diferente. Tua respiração muda, né? Tua postura que estava curvada começa a se abrir, tu fica mais bonito visualmente, tu começa a ter mais disposição para fazer as atividades que tu realiza aí na tua casa, que tu realiza na tua fazenda, na tua chácara, no teu sítio, né? No local onde você está, tem mais disposição para sair, tem mais disposição para outras atividades, né? Show aí essa questão de ansiedade, essa questão de depressão, né? Tudo isso o exercício físico traz, esse equilíbrio. E somado a isso, eu posso ter, prof, ainda, só para uma pausazinha aqui, e seria aqui, olha só, uma boa alimentação. A gente acaba que o corpo te exige de você para que você mude tua alimentação, para que você se movimente mais, para que melhore os teus batimentos cardíacos. Perceba que tudo é um efeito, tá? Um efeito que vai sendo desenvolvido aí quando você muda de hábito. Mas um hábito positivo. Isso aí. A gente só não pode esperar que isso aconteça do dia para a noite, tá? Então, é um processo, leva tempo, mas tem que ser começado, tem que ter início. Tudo demora, quanto mais você demora a começar. Vamos lá? Vamos seguir na nossa aula? Bora lá. Ainda nessa questão da qualidade de vida, a OMS diz aí que é a percepção do indivíduo acerca da sua própria, né, posição em relação à sua vida de acordo com o contexto cultural, né, que você está inserido aí, e o sistema aí de valores aí, os quais convivem em relação aos seus objetivos, suas expectativas, seus padrões, suas preocupações. Então, quando isso está caminhando aí perfeitamente, tendo um equilíbrio dessas tuas ações de trabalho, das tuas ações de estudos, das tuas ações familiares, das tuas questões sociais, né? Quando tudo isso está em equilíbrio, eu posso entender como... Vocês têm uma pessoa saudável, você está com qualidade de vida legal. Isso, eu tenho qualidade de vida. Muito bem. O que mais nós temos, prof? Agora eu vou pedir para vocês acompanharem a gente um pouco mais de perto ali no slide, tá bom? Isso. Ó, qualidade de vida. O que é a qualidade de vida objetiva? Qual que é o objetivo dela? O que ela tem que acontecer? Então, ela traz aí, ela procura o crescimento econômico, o desenvolvimento social, você ter aí um bom desenvolvimento, um bom convívio social no seu meio, seja ele de trabalho, seja ele escolar, seja ele aí com sua família. Uma boa condição de saúde, que a gente já comentou e a gente também falou bastante disso lá na aula 1. Uma boa educação, moradia, transporte e sem esquecer aí dos momentos de lazer. Então, o que ela subjetivamente, a qualidade de vida, avalia se as pessoas estão satisfeitas ou não com as suas vidas. Esse é um resumo bem bacana. Ó, vou até repetir para você. Ó. Subjetivamente, a QV, que é a qualidade de vida, avalia se as pessoas estão satisfeitas ou não com a sua vida. Você está satisfeito? Sua vida está legal? Está tudo indo bem? E você, Prof. Iris, está satisfeita com o seu estilo de vida? Graças a Deus sim, prof.
mas exige aí muita força de vontade. Muita força de vontade. Eu ainda quero mais, sabe? Eu quero poder aproveitar muito mais das minhas viagens, aproveitar muito mais da presença dos meus familiares. E isso vai depender única e exclusivamente aí de mim, de atitudes que eu estou tomando hoje. E agora a gente traz aí nesse próximo slide a relação do estilo de vida com a saúde. Vamos falar um pouquinho mais disso aí também agora. Por que precisamos de um estilo de vida saudável? Porque o nosso corpo, ele funciona, igual está nessa imagem aqui, como uma engrenagem. Então, eu preciso, o que tem que ter no meu estilo de vida para ele ser saudável? Eu preciso de exercício físico, eu preciso de fazer um check-up de vez em quando. Tem gente que não gosta de ir ao médico, prof. Tem que ir lá conversar com o médico, gente, que é isso? Nem que seja para dar bom dia para ele. Ô, doutor, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, vim aqui aí só lhe dar um oi. ele vai te perguntar a mesma coisa. E aí você vai dizer e ele vai passar os exames. E aí a conversa se alonga. Toma lá um cafezinho com ele. Então tem um estilo de vida legal e principalmente, não só principalmente, né, mas muito importante que às vezes a gente negligencia, que é ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Ai, professor, não posso comer meu x-tudo? Pode, mas não todo dia. Isso, então passa aí de posição que você troca de hábitos, né, gente? Então, buscar um estilo de vida mais ativo, buscar os benefícios dessa saúde, né, e melhoria dessa qualidade de vida e do bem-estar. O que mais, prof, que nós temos? Entre os componentes do estilo de vida responsáveis aí pela redução da mortalidade, o que a gente tem aí que observar? Prof. Joalan. Ó, eles se destacam aí, a abstinência do tabagismo. Nada então, de cigarro, hein, gente? Nem vape, nem nada do tipo, nada gente, tá? Nada de fumaça no pulmão. O tal do pod, que virou muito famoso aí. E, inclusive, deixa eu dar informação legal para vocês. É proibida a venda, tá? Comercialização de todo tipo. Exato. A redução da pressão arterial aqui também. E temos também a redução do peso e prática de atividades físicas regulares. Lembra que a gente está batendo sempre nessa tecla? Hábitos de atividade física precisam existir para reduzir aí, ter muitos benefícios e nesse caso aqui reduzir a mortalidade. 3 vezes por semana, pelo menos, né, prof? Isso aí, professor. O mínimo, do mínimo, 20 minutinhos aí para você dar aquela aceleradinha básica aí no teu coração e já começar a sentir os efeitos aí dessa redução aí com relação principalmente à pressão arterial. E você também tem que ter um outro comportamento na sua dieta, né, gente? Exatamente, que é a redução do sal. Também, os açúcares também, os né? Os açúcares também, né? Os açúcares, isso. O açúcar, gente, na realidade, ele inflama todas as nossas células. Eu sei que é gostoso, né? O doce, mas a gente tem que começar a moderar tudo que a gente consome, tudo que a gente coloca na nossa boca, porque isso vai influenciar também nessa nossa qualidade de vida. E aí, nós temos por último, hein, o aumento da ingestão de frutas e verduras. Para com essa história de que eu não como salada, salada foi feita para bicho, eu não como mato. Eu acho, prof, que até é tranquilo. Vem aqui com a gente, caríssimo estudante. Eu acredito, eu imagino que os estudantes da mediação tecnológica, eles são diferenciados. Amém, né? Que assim seja. O prato dos nossos estudantes, eu já tive a oportunidade de já ver alguns pratos, né? É um prato colorido, né? É o sonho de todo nutricionista. Não é de jujuba. Não é de coisas que inflamam, mas coisas que realmente restauram a sua energia, que dão disposição, né, que fazem você se sentir com mais vontade na realização do seu trabalho, com mais vontade aí na realização das suas atividades em sala de aula, na escola, não ficam te dando o tempo todo sonolência ou precisando de estímulo o tempo todo. A Prof. Iris não está dizendo que a gente não possa ingerir, a gente pode, mas a gente tem que ter sempre a questão da moderação do bom senso, tá? E aí a gente entra naquela questão delicada. Isso. Nem sempre é possível para todos os indivíduos devido a modos e condições de vida que não possibilitam tais ações.
Então, eu sei que às vezes a gente não tem condições de ingerir tais alimentos, de ter eles sempre à mesa, mas a gente vai procurar aí sempre o possível para fazer aí ter a nossa alimentação um pouco mais saudável. Para atividade física não tem desculpa não. Qualquer Isso. lugar é lugar para você fazer atividade física. E aí, quando a gente olha para imagens como essa, a gente vai para um ponto muito mais profundo ainda, né, gente? A gente está falando das questões sociais, a gente está falando das disparidades aí das rendas. Então, nem todo mundo tem oportunidade de ter um teto como nós temos, nem todo mundo tem oportunidade de ter comida à mesa, né? Estão abaixo aí Linha da pobreza. Da o quê, prof? Linha da pobreza. Isso, da linha da pobreza, perfeito. E aí a gente observa que realmente nessa situação a gente está mais observando a questão de sobrevivência, né? A gente percebe, a gente entende e a gente respeita, né, cada pessoa no seu estado, no seu momento atual. A gente não pode esquecer, não pode também vendar os nossos olhos para essas questões também, né? Então, nem sempre aí são possíveis para que todas as pessoas, elas, devido aí aos modos, às suas condições de vida, elas tenham aí o direito ao lazer, o direito à prática do exercício físico, se elas não têm nem o que comer. O Então, básico, né? o básico do básico. A gente sabe também, a gente também não pode se esquecer disso. A gente tem que buscar ações que permitam que essas pessoas também tenham o mínimo do seu direito garantido. Perfeito. E aí a gente volta, né, um pouquinho mais, que a gente falou que com relação a essas pessoas, de fato, elas não vão ter qualidade de vida, né? A gente vem agora para entender um pouco mais sobre os parâmetros da qualidade de vida. E que parâmetros seriam esses, prof? Então a gente tem alguns parâmetros da qualidade de vida e eles podem ser aí individual ou socioambiental, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais, vai destrinchar eles aí à medida que a gente vai avançando nos nossos slides. Perfeito. Dentro desses parâmetros aí de qualidade individual, a gente tem que levar em conta a hereditariedade, a gente tem que levar em conta aí o estilo de vida, tem que levar em conta os hábitos alimentares, tá? As práticas da atividade física e também o comportamento preventivo. O que vem a ser o comportamento preventivo? Então, é você ter atitudes e ações que diminuam a incidência de algum tipo de lesão, algum tipo de doença, algum tipo de algo que vai fazer aí mal ao seu organismo, à sua vida, tá? Risco ou um agravo. Vamos citar um exemplo aqui bem fora aqui. Acidente de trânsito, tá? Acidente de trânsito, muitas das vezes, ou todas as vezes, ele pode ser evitado. Na maioria das vezes pode ser evitado. A gente tem aí pesquisas, tem aí estudos e tem várias reportagens aí mostrando que muitos acidentes acontecem em vias muito bem sinalizadas. Então, como diz o outro, algo de errado não está certo. A imprudência, muitas vezes a imprudência do motorista, a imprudência da pessoa que está ali transitando, ali, que tem a responsabilidade de carregar a sua vida e a vida de terceiros ali no trânsito. Então, comportamento preventivo, a gente vai ter aí várias ações que elas podem ser usadas para que evite que algo aconteça, no caso aqui, um acidente grave de trânsito. Isso. Um exemplo bem bacana, professor. Isso. Aí agora que você entendeu o comportamento preventivo com relação ao trânsito, esse comportamento preventivo agora a gente leva com relação ao exercício físico. Por que eu vou fazer exercício físico se eu não gosto de exercício físico, professor João? Para que eu tenha uma qualidade de vida bem melhor, para que eu previna aí as doenças. Então não é só porque você não gosta. E às vezes é uma questão de começar a praticar. Você acaba tomando gosto. Você tem que, inclusive, começar por algo que você goste. Exatamente. Eu, por exemplo... É igual leitura de livro, né? Exatamente. Eu amo leitura. Eu, por exemplo, eu não gosto de academia. Não é uma coisa que me satisfaz lá. Eu já gosto. Eu sei o quanto é importante e eu sei que eu tenho que ir lá de vez em quando. Mas eu sou muito mais ligado ao esporte. Então, a minha atividade física toda, eu faço dentro do esporte. Então, aquilo já me agrega e é bom sempre você começar por algo que te agrade, por algo que seja prazeroso para você também. Exatamente. Aí eu dou um outro exemplo aqui. Por exemplo, você está precisando emagrecer, precisando enxugar um pouquinho mais teu corpo e aí tu começa com uma caminhada. Daqui a pouco, prof. Joalan, essa caminhada, o teu corpo vai dizer e ele vai entender que essa caminhada já tá fraca, já não tá tendo os efeitos que tinha no início. Vai pedir algo mais. Aí vai pedir um pouco mais, daqui a pouco tu vai começar um trote.
Daqui a pouco tu começa uma corrida, daqui a pouco tu tá fazendo exercícios resistidos de musculação, porque na musculação tu também perde aí tecido adiposo, gorduras do teu corpo. Então perceba que a gente também tem que dar essa atenção para a resposta do nosso corpo, né? Eu vou dando vários estímulos, vou incentivando, vou me movimentando mais, tendo um estilo de vida mais ativo, e aí eu tenho observado aí a minha qualidade de vida realmente aparecendo. E aí nós vamos aqui para o slide para ver um pouco melhor também os parâmetros da qualidade de vida socioambiental, tá bom? A gente tem aí que levar em conta a moradia, o transporte, a segurança e as condições de trabalho, tá? Então esses parâmetros aí vão me dizer se eu tenho ou não qualidade de vida aí em sentido socioambiental. Se nesse meu ambiente onde eu moro eu tenho uma boa casa, né? Se eu tenho aí transporte público, né, que me favoreça, me dê o direito de ir e vir. Se eu tenho segurança mínima, a segurança ela não é simplesmente ter um policial verificando bandido, não é só isso. A segurança pública, e aí eu volto para a questão do urbanismo, da arquitetura, também perpassa por iluminação, gente, nos postes. Porque você vai andar numa rua à noite, que ela está escura, você se sente um pouco mais acuado, né? Se sente um pouco mais amedrontado. Quando você vê uma rua iluminada, você sente aquela segurança. Então perceba que esse contexto ele vai me levar aí a uma qualidade de vida também. As condições de trabalho, se eu não estou num trabalho, professor Alan, tomando muito sol na cabeça o dia todo, né? Um trabalho escravo, um trabalho muito exaustivo, se eu estou num trabalho um pouco mais tranquilo, ou mesmo que eu esteja tomando sol o dia todo, mas lá dentro da minha rotina de trabalho, eu tenho momentos em que eu posso dar aquela relaxada, em que eu posso estar melhorando aí, por exemplo, o meu vestuário, ou os equipamentos de segurança para movimentar um maquinário pesado, né? Por exemplo, um maquinário agrícola, né? Então perceba que tudo isso vai influenciar também na qualidade de vida que a Prof. Iris, que o professor Joalan vai ter. Tá bom? Isso aí. E também a qualidade de vida na educação aí. Quanto mais educação, vocês viram, a professora Iris estuda bastante. Então, quanto mais educação você tem, uma educação de qualidade, melhor vão ser aí a qualidade de vida de cada pessoa. Mais oportunidades você vai ter. Mais oportunidades também. Isso aí, professora. Isso. E, por último, não devemos esquecer aí do nosso lazer. Eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da casa, inúmeros outros afazeres, mas não pode esquecer o lazer também, que ele é muito importante para a nossa qualidade de vida. É algo que ele vai nos ajudar a equilibrar todas as demais funções. As nossas emoções, né? Socializar com outras pessoas, socializar com esse meio ambiente, de preferência que esse meio ambiente seja um meio ambiente verde, né? O contato com a natureza também vai favorecer aí essa qualidade de vida, não é isso, prof? Isso. E agora nós temos uma coisa bem bacana para mostrar para eles, professora. Isso, a gente vai incrementar um pouco mais essa nossa conversa com o quê, prof. Joalan? Com uma uma matéria jornalística pensada e projetada especialmente para você, aluno da mediação tecnológica. Que fala sobre educação física e tecnologia e saúde. Então, dá uma olhada aí, caríssimos. Muito bem, caríssimos estudantes, vocês viram aí como a tecnologia vai contribuir aí com você, comigo, conosco para essas atividades? Pois é. Aí, gente, agora a gente vai entender um pouco mais sobre os hábitos do estilo de vida e a tecnologia. O quanto que isso vai influenciar de fato, de verdade, para mim e para você. Olha só. Então eu gosto, a gente frisou ali a respeito de hábitos de lazer, não foi isso? Vem aqui comigo.
A gente falou aí sobre hábitos de lazer? Sim. Mas quanto tempo que eu fico aí com controle, né? Apertando lá o controle, né? E ficando muito tempo sentado, né? O quanto que eu me utilizo dessa tecnologia? Eu utilizo essa tecnologia para só me descansar, só para dar uma vibe mais tranquila, para relaxar minha musculatura, para dar aquela oxigenada, ou eu só faço isso porque eu gosto de ficar muito tempo mesmo sentado, deitado aqui, me acomodando. A gente precisa de um tempo, e a gente vai estudar numa outra aula sobre pirâmide da atividade física, que esse momento de ficar ocioso, né, sentado ou deitado, ele tem que ser aí controlado, tá bom? E aí dá uma olhada aí nesse nosso slide, olha só. Então, a gente tem aí o avanço tecnológico, né? Então, a gente tem aqui que surgiram, caríssimos estudantes, e aí eu vou usar aqui o meu marca-texto, que surgiram os mais diversos equipamentos, e esses equipamentos, eles vão facilitar aí o meu trabalho, vão facilitar minhas tarefas diárias, né? Eles vão tornar o meu dia a dia aí mais fácil, né, na execução dessas minhas atividades, vão fazer com que eu gaste um pouco menos de energia, vão me ajudar também na questão do meu deslocamento a pé, né, o trabalho braçal. Então a tecnologia vem, esse avanço tecnológico vem para isso, né, prof. Jolan? Exatamente, professora Elis. Ele veio para ajudar, para contribuir conosco aí, para contribuir conosco na atividade física, na melhora da nossa qualidade de vida. Isso. Aí, agora a gente fala um pouquinho mais sobre esse estilo de vida saudável e tecnologia. Então, a gente tem 3 observações aqui. O mundo moderno, a tecnologia e também o sedentarismo. O que diz aí sobre o mundo moderno, prof? O mundo moderno, era moderna, oferta eletrônicos, eletrodomésticos, alimentação industrializada, ou seja, as coisas tornaram-se muito mais cômodas, muito mais fáceis e muitas vezes muito mais práticas ali. Imagina aí a nossa dona de casa, às vezes a nossa mãe, a nossa esposa, ou mesmo o homem ou outra pessoa que realiza atividades domésticas, ter aquela máquina faz tudo, que lava roupa, olha que maravilha, tu joga lá dentro, esquece o que está acontecendo e não outras horas, muitas horas depois, ela vai estar lá prontinha para você. Então, temos aí uma era moderna onde as coisas estão cada vez mais acessíveis e melhorando a nossa qualidade de vida. Não é qualidade de vida para mim colocar lá a máquina e esquecer e fazer outra coisa e me divertir. Colocar a máquina para trabalhar, isso para mim gera uma qualidade de vida, às vezes em vez de eu passar lá horas e horas lá num trabalho lá chato, porém importante, né? É lógico, você não vai sair com roupa suja, né? Mas a gente também tem que saber dosar essa questão de saber se utilizar, né? Desse avanço, né? Dessa era moderna, de todas essas atribuições aqui que melhoram, eletrodoméstico, eletrônicos, a alimentação, principalmente a questão da alimentação, porque a alimentação industrializada, ela tem um quê a mais de açúcar, Sim. ela tem um quê a mais de sódio, né? Ela tem um quê a mais de gorduras, e esses itens, esses alimentos, eles vão aí acabar propiciando, causando uma espécie de uma bomba no seu coração. Então a gente tem que saber dosar também, né? Quando a gente fala de estilo de vida. Dentro desse ponto, a gente também traz aqui agora a tecnologia. Então, olha aí, cada dia mais ela vai avançando e ela vai aí, a intenção é substituir a mão de obra humana. E né? já E acontece em vários lugares, né? Fábricas antes que dependiam de inúmeras pessoas para fazer serviços pequenos, hoje a gente já está muito automatizado. As fábricas hoje já conseguem substituir 10, 20 trabalhadores aí num lugar que antes necessitaria de bem mais. Então a gente tem que ficar bastante atento a esse progresso e principalmente capacitar-se, né? Exatamente, é importante essa capacitação. Um exemplo bem prático, bem simples, que você já deve ter observado aí em grandes supermercados. Antes a gente via, né, vários caixas, né? Nas redes de supermercado, vários caixas com pessoas. Hoje a gente já começa a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas ali, onde você mesmo faz a sua compra, passa ali suas compras, rapidinho já faz a leitura ali do QR Code, não precisa mais dessa mão de obra. Exatamente. Né? Na condução do ônibus também a gente já começa a perceber, passa lá o cartão. Então perceba que a tecnologia ela vem sim para proporcionar com que a gente
diminua um pouco mais essa questão do trabalho braçal, né? Do trabalho que acaba sendo muito tedioso, né? Exatamente. E que demanda de muita mão de obra. E aí a gente chega agora no sedentarismo, que vem falar aqui. Que diante de tantos botões, vamos sucumbindo a doenças físicas e mentais. E aquilo que a professora falou, tudo tem que ter uma dosagem. Vamos pegar aquele conhecimento antigo de vovó, de mamãe, que ela dizia assim, que tudo demais faz mal. Isso até água. Então, ele é um conhecimento que é muito importante e ele faz jus até hoje. Então, a partir do momento que você usa em demasia algo, aquilo vai te trazendo algum tipo de prejuízo. E se você usa demais as tecnologias e está cada vez menos levantando do sofá, está cada vez menos se deslocando para ir até um determinado ponto, você vai tendo as suas aptidões físicas cada vez mais diminuindo aí e você regredindo e chegando cada vez mais perto de um sedentarismo aí às vezes irreversível, né? A pessoa chega a ser acaba contraindo uma doença que não vai ter aí mais como reverter com uma simples atividade física, o que hoje pode ser evitado para você e para nós. E a gente pode começar evitando aqui esses hábitos aí de hábitos de vida individual que são prejudiciais, que a gente já mencionou. A gente também tem que levar em conta nessa tarefa toda aí, que é esse trabalho árduo, a questão dos hábitos de vida do coletivo. Em que condições estão, né, a comunidade, aquela população. Lembra que a gente falou na aula 1 sobre dados epidemiológicos? Isso aqui também vai ser levado em consideração, gente. Isso é a parte lá que fala do habitacional, de tudo lá aqui para poder levar aí a questão epidemiológica para vocês. Mas foi outra aula, a gente já falou bastante sobre ela. Isso. E aí, dentro dessa questão de tecnologia, a gente sabe que tem hábitos, né, que vão favorecer um estilo de vida muito bom e tem hábitos que não vão favorecer assim. Vamos conhecer então, prof. Jolan, esses hábitos? Agora, só se for agora. Vou listar aqui várias coisas. Eu falo um, você fala o outro, tá bom? Combinado. Então, bora lá. Entre os hábitos que são positivos, que são favoráveis, o que a gente tem primeiro ali, prof? Aqui, ó. Internet para estudar. Isso. E celular para se comunicar. Tênis, bike, bolas para lazer e saúde. E tem também a questão da televisão digital para reunir aí a família em torno, né? Até o computador também. Peças agrícolas para otimizar o plantio e a colheita. Olha aí que coisa boa, né? Eu também tenho aqui a questão das mídias de armazenamento para guardar minhas fotos, meus arquivos, meu HD, meu pendrive, enfim, tá? Aquele videogame para reunir a galera, para fazer aquela resenha. Isso. Também tenho aqui equipamentos médicos para salvar a vida aí de muitas pessoas. E equipamentos laboratoriais para detectar aí várias doenças. E eu tenho aqui também a questão da utilização dos drones e de aviões para otimizar tarefas e viagens. Confesso para vocês que isso aqui é um dos meus próximos sonhos a conquistar, tá, gente? Também temos aplicativos para pagar as contas, evitar aí as grandes filas que a gente sempre tinha que enfrentar para pagar, às vezes, um boletim de água. Isso aqui é só uma pequena lista de tudo que a tecnologia pode nos favorecer. E agora, professor, qual é a lista aí negativa que não favorece? É tudo que a gente falou agora há pouco, em demasia. Tudo que a gente falou agora há pouco, quando eu não tenho o controle, né? Quando eu não tenho literalmente o controle, gente, tá? Vou dar um exemplo bem legal do videogame, que eu vejo acontecer muito em alguns lugares. Lembra que eu falei aqui, eu brinquei que o videogame para reunir a galera, para aquela resenha? E aí a pessoa às vezes vai jogar sozinho, lá na casa, com o quarto todo trancado, sem nenhuma iluminação, por horas a fios. Às vezes, muitas vezes, sem se alimentar, sem dormir direito. Então, aquele hábito poderia ser uma coisa saudável, de lazer com os amigos, torna-se ali uma coisa prejudicial com você sozinho, trancado no seu quarto. E não há proximidade na vida real, né? Só na vida virtual. E a gente já está caminhando aqui para o final, prof. Então, é importante a gente saber explorar aí essas tecnologias digitais, tá? Essas digitais de informações chamadas de TEDx, tá? De uma maneira aí ética, de uma maneira saudável, de uma maneira criativa, de uma maneira responsável, caríssimos estudantes. E é importante também compreender os princípios e funcionalidades dessas tecnologias para utilizá-las de forma consciente. Elas não foram pensadas a priori para prejudicar alguém. Todas as tecnologias foram inventadas e criadas para facilitar aí a nossa vida, nosso desenvolvimento, as nossas capacidades. Mas algumas pessoas acabam usando elas em demasia, causando aí às vezes
muito mais prejuízos do que benefícios. E aí, caríssimo, a gente entra no outro ponto agora, que é o pentáculo do bem-estar. Você tá vendo essa estrelinha aqui? Essa estrelinha tem 5 pontas, né? Por isso que a gente fala do penta. Lá no início da aula a gente falou do Que penta. a gente brincou do pentacampeonato? Cada ponta dessa corresponde a um ponto muito importante a ser levado em consideração. Um ponto se refere à atividade física, outro ponto à nutrição, outro ponto ao controle do estresse, outro ponto aí aos relacionamentos e outro ponto de comportamento preventivo. No seu material, tem lá essa questão do pentáculo. E é isso, quando você começa a preencher essa estrelinha, tá? Você vai lá pintar, observando como que você está hoje, né? Eu na atividade física, eu de 1 a 3, eu daria um 1 ou um 0. Então você vai lá pintar. Nossa, realmente a gente ficou de braço cruzado agora. Que não seja 0, 0 não. Não, nem 0 nem 1, pelo amor de Deus, tá? A nutrição, eu me alimento bem, professor. Eu como bem, como de forma saudável, eu vou marcar um 3 aqui. Legal. Então você faz uma análise e começa a perceber os pontos que você precisa melhorar. É para isso que esse pentáculo ele serve. Tá bom? Muito bem. E aí eu vou olhar todas essas condições sociais, de atividades, de tudo mais, para eu melhorar o meu dia a dia. E aí tem prática para hoje aqui, uma prática rápida para a gente executar aí em sala, tá, prof? Que é o quê? No nosso momento exercite-se mais e mais. Isso. Lembra que a gente teve lá na primeira aula o momento interativo? Esse é o momento exercite-se mais para você praticar aí dentro da sua sala de aula. É uma prática mais curta, né? Isso, um pouquinho mais curta, mas importante que você não deve deixar de fazer. Professor, não vou fazer tudo. Faça um pouco, faça no seu tempo, faça no seu momento, e a gente precisa que você faça, tá bom? E sem esquecer de mandar os registros pra gente, a gente gosta de ver vocês realizando aí as atividades. Qual então, a ideia aqui? Pode ser em dupla, né, professora? Olha lá, a ideia aqui, prof. Joalan, é que façam treinos funcionais aí em dupla. Que exercício que a gente pode fazer? Agachamento? Sim, pode fazer agachamento em dupla. A gente pode fazer prancha? Prancha em dupla. Compete com o colega lá na flexão, ó, toca a mãozinha dele. Quem deixa de fazer a flexão primeiro? A gente pode fazer bacana. Salto? Também salto em dupla. Isso. E aí você pode colocar um cronômetro aí, três vezes aí de 20 segundinhos também para essas práticas, tá? E aí você vai descansar 10 segundos entre cada aí sequência dessas repetições. E depois conta pra gente como é que foi aí tudo isso. Se teve competição, me manda quem foi o campeão, quero saber. O professor Joalan é competitivo, vocês já perceberam, né? Só um pouquinho, na medida saudável. E aí tem um material para somar nessa aula, gente, que fala aí como que a tecnologia, tá? Ela influencia o estilo de vida das pessoas atualmente. É importante a gente estar atualizado. E para fechar nossa aula de hoje, vamos ler aí a mensagem, prof? No 3, vamos lá. 2, 1. Que cada clique no seu celular seja um lembrete para cuidar de si mesmo. Aproveite a tecnologia para se exercitar e superar e se sentir muito mais vivo. Muito bem, caríssimos. Gente, chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês todo esse momento. Uma satisfação muito grande, gente. A gente se encontra na próxima aula. Manda registro aí dessa prática que eu quero ver, hein? Tchau. Tchau, beijo.